Olá pessoal, passando aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a Gestalt terapia. Essa abordagem que, claro, em poucos minutos não vai dar para a gente poder falar completamente sobre ela, mas quero passar algumas informações, alguns conceitos básicos e algumas ideias para a gente poder entender a fundo quais são as principais contribuições dessa abordagem. A abordagem ela foi criada por três figuras muito importantes para sedimentar e para dar sustentação a essa abordagem. O primeiro foi o neuropsiquiatra alemão Friedrich Perls, ou Fritz Perls, né, que fez a sua formação dentro do contexto psicanalítico, estudou diretamente com um neurologista alemão muito importante do movimento gestaltista chamado Kurt Goldstein, e que, sem dúvida, se tornou a figura mais conhecida do movimento gestáltico. Mas essas ideias do Fritz não poderiam ter sido construídas se não fosse também o trabalho de Laura Pels, que era uma psicóloga que tinha feito o doutorado dela dentro da área da psicologia da Gestalt e que ela também tinha uma formação psicanalítica. Esses dois vão para a África do Sul já casados e lá eles começam a fazer uma série de críticas à psicanálise, tendo como base as ideias que eles tinham aprendido com a psicologia da Gestalt, com a teoria holística, com a teoria organísmica e outras bases importantes. É muito importante lembrar que quando a gente fala de Gestalt terapia, isso não é a mesma coisa que a psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt foi um movimento do início do século XX, baseado nos princípios da fenomenologia, mas era uma psicologia experimental, uma psicologia de laboratório que tinha como objetivo estudar os processos perceptivos. A Gestalt terapia ela só vai aparecer já na metade do século XX, que vai ter influências do gestaltismo, vai ter influências da psicologia da Gestalt, mas não só dela. Ela também vai ter influências do existencialismo europeu, principalmente alemão, das perspectivas holísticas, do pensamento psicanalítico, já que Fritz e Laura eram psicanalistas, e tantas outras bases. Eles, na época que estão na África do Sul, na década de 40, constroem as bases desse pensamento, que vão ser lançados num livro chamado Ego, Fome e Agressão, né, escrito prioritariamente, né, mas assinado pelo Fritz Perls. Mas esse livro ainda tinha como objetivo trazer algumas contribuições para o pensamento psicanalítico. Essas ideias vão ser desenvolvidas em 1951, aí já com a ajuda de Paul Goodman, que era um anarquista americano, né, que foi assim, cooptado pelo casal Perls para ajudar na escrita do livro que daria as bases da nova abordagem. Eles publicam então em 1951 o livro Gestalt Terapia, que vai oficializar a criação da abordagem. Esse grupo se separa e de um lado do Instituto Gestalt de Nova York fica a Laura Pels e o Paul Goodman, e do outro lado o Fritz vai desenvolvendo as suas ideias e aprofundando cada vez mais, tornando-se inclusive uma das figuras mais conhecidas do movimento gestáltico. Mas isso não elimina que pelo outro lado estava lá o pensamento da Laura, discutindo também a Gestalt terapia, ampliando essas ideias dentro do contexto gestáltico, e também o trabalho do Goodman, que ali na década de 60 também se afasta mais da Gestalt terapia e acaba aprofundando os seus debates sobre o campo da política, da educação, dos movimentos de contracultura, e vai ter também uma obra bem importante nesses diferentes contextos. A Gestalt terapia, ela, como uma releitura da psicanálise, ela vai trazer muito fortemente essa problemática dessa dimensão irrefletida, inconsciente da nossa experiência. Porém, o Fritz Perls, que tinha formação psicanalítica, ele aprendeu com as ideias do William Reich, que também foi um importante psicanalista, que depois rompe com Freud, a ter uma leitura mais materialista do pensamento inconsciente, né? A partir das influências do Reich, mas também, e talvez principalmente, das ideias do Kurt Goldstein e da noção de autorregulação organísmica, o Fritz procura reler a ideia de inconsciente, trazendo agora para o cerne da teoria a noção de que somos um organismo enquanto totalidade. Ou seja, que não há divisão entre a dimensão mental e corpórea, e que esse organismo que precisa ser compreendido enquanto totalidade, ele é orientado por uma experiência que vamos chamar de autorregulação, que é esse constante movimento do organismo de buscar, na sua relação com o meio, se adaptar
mas também criar soluções perante os problemas, né? Essa capacidade organísmica, ela não é constituída, orientada por uma dimensão racional, mas justamente pela própria dinâmica do organismo com o ambiente, que frente a problemas vai tentar criar situações de, digamos assim, de busca dessa equilibração. E essas duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, a busca de ações de equilibração junto com a criação de novas formas. Adaptação e criação não são coisas contrárias, mas na verdade duas operações que o organismo constantemente na sua relação com o ambiente está fazendo. Esse organismo, né, que o Fritz aprende, né, junto com a Laura, que ele precisa ser compreendido de maneira holística, né? A palavra holística significa de uma maneira olhando para a totalidade, tanto a totalidade do organismo como um todo, né? De novo, sem fazer essa diferença entre o mental e o corporal, mas também entendendo esse organismo dentro do seu contexto, dentro da sua articulação com o ambiente. O organismo nunca pode ser compreendido de forma separada. O organismo sempre vai ser pensado em sua relação intrínseca com o meio e nas suas buscas de equilíbrio nesse contexto. A partir dessa ideia, já no livro Ego, Fome e Agressão, o Fritz entende então que a noção de ego, tão cara ao pensamento psicanalítico, precisa sair deste lugar de uma instância psíquica para ser compreendida enquanto uma ação do organismo. No livro Gestalt Terapia, no livro Ego, Fome e Agressão, o Fritz Perls já entende que ego é a capacidade do organismo de agir sobre o ambiente. É uma função do organismo. Do mesmo jeito que ele diz que a respiração é uma função do pulmão e não uma parte do pulmão, o ego, para a Gestalt Terapia, não é uma parte da gente. O ego é a nossa capacidade de agir sobre o mundo. O bebê, já desde recém-nascido, ele já é capaz de, por exemplo, mamar, né? De agir sobre o mundo. E por isso, para Fritz Perls, um conceito fundamental para que a gente entenda essa noção de ego é a compreensão de agressão. Para ele, todo organismo ele é capaz de, na sua ação sobre o mundo, desestruturar esse mundo e apreender o que é interessante e o que não é. Uma metáfora que o Fritz utiliza, que talvez seja uma metáfora bem importante, né, que nos ajuda a compreender bem, é a metáfora da alimentação. Do mesmo jeito que para que a gente se alimente, a gente precisa mastigar para desestruturar o alimento, engolir e integrar organismicamente o que é interessante e jogar fora o que não é, assim é em todas as nossas experiências. Quando a gente vive uma experiência nova, a gente deve, então, mastigar essa experiência, integrar o que é interessante e jogar fora o que não é. Essa nossa capacidade de agredir, de ir até o ambiente e de buscar novidades, alimentos, seja alimentos no sentido estrito, até alimentos no sentido de novas experiências, o Fritz Perls chamou de contato. O contato é justamente esse ato de ir, né? É essa ação que o organismo produz sobre o ambiente, né? Que se faz, assim, que a função que produz isso é a função ego, e esse ato de desestruturar nós vamos chamar de agressão. Então vejam como esses três conceitos acabam estando muito integrados e eles são fundamentais para que a gente entenda essa capacidade intrínseca de todo organismo vivo, mas olhando principalmente para a nossa experiência, de agir sobre o mundo, de transformar o mundo e de nos, digamos assim, de desestruturar e crescer e se desenvolver a partir das novas experiências. Dentro dessa compreensão, esse fluxo da experiência, né, de ir até o ambiente, mastigar, integrar o que é interessante e jogar fora o que não é, nem sempre nós conseguimos fazer isso adequadamente. Isso vai gerando o que nós chamamos de situações inacabadas, que seriam aquelas situações que a gente não conseguiu fechar, que a gente não conseguiu integrar. E isso acontece porque vivemos uma sociedade que muitas vezes nos impede de ser quem somos, que nos impede de agir sobre o mundo, que nos torna cada vez mais tolhidos, cada vez mais reprimidos, né? Que reprime nosso corpo, que reprime nossa sexualidade, que reprime nossa capacidade intrínseca de agir sobre o mundo. Por isso, para o Fritz Perls, quando a gente fala de neurose, nós estamos falando de experiências organísmicas
que, em função de uma série de questões que não deixam de ser políticas, sociais e econômicas, se tornam extremamente inibidas, né, tolhidas, apáticas, desvitalizadas. Então, a experiência neurótica é essa que se torna habitual não conseguir agir sobre o mundo. Então, dentro dessa perspectiva, o neurótico é aquele que, de certa forma, está o tempo inteiro habitualmente interrompido. Ele não consegue agir, ele está sempre sentindo tolhido, ele não consegue fazer algo que, de fato, produza crescimento e desenvolvimento para a sua própria experiência. Então, vejam que, dentro de uma leitura gestáltica, a questão não é tanto que a gente deixa situações inacabadas, mas que a gente torna habitual, ou seja, torna automático viver experiências e não completá-las. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro com medo, a gente está o tempo inteiro submetido ao medo do julgamento do outro, a gente está o tempo inteiro jogando essa energia contra nós mesmos na forma de ressentimento e de culpa, né? Então a gente se sente o tempo inteiro incapaz de fato, produzir novidades e diferenças dentro da nossa experiência. Isso vai ser articulado a partir de uma série de mecanismos, que vamos chamar de mecanismos de defesa neuróticos. Ou a gente introjeta, né? Ou seja, não mastiga aquilo que é imposto para a gente e acaba integrando e achando que aquilo é verdade sem um questionamento. Ou a gente projeta, a gente acha que é o outro que está impedindo a gente de viver, da gente poder ser quem somos. No sentido de culpabilizando o outro por aquilo que a gente não consegue. Ou a gente vai viver a retroflexão, né, que seria justamente pegar essa energia e jogar contra nós mesmos, ou o que o Fritz Perls vai chamar de confluência, que é quando a gente se perde na relação com o outro e a gente não consegue mais definir o que seria a fronteira entre eu e o outro. Nesse sentido, frente a esses mecanismos, frente a essas formas habituais de interrupção da nossa experiência, a gente vai acabar criando o que o Fritz chamava que eram formas de manipulação neurótica, que é o tempo inteiro nos desresponsabilizando e convocando o outro para assumir o que a gente não consegue fazer pela gente. Essa convocação se faz de uma forma na qual a gente não consegue bancar o nosso desejo, bancar o que a gente quer para nós mesmos, e a gente fica o tempo inteiro ali jogando para que o outro faça o que a gente não consegue fazer em relação à nossa experiência. Que tem muito a ver com o fundo existencialista da Gestalt terapia, da ideia de desresponsabilização. Nós não nos responsabilizamos pela nossa própria experiência e desenvolvimento. Nesse sentido, a intervenção clínica ela tem a ver com ajudar a pessoa a se concentrar mais fortemente na sua própria experiência. Isso vai estar principalmente no primeiro livro do Perls, mas depois ele começa a entender que existe uma necessidade maior de ajudar o cliente a ter cada vez mais consciência, que nós vamos chamar dentro da Gestalt terapia de awareness. Por que a gente chama de awareness e não traduz para consciência? Porque awareness tem a ver muito mais com uma implicação e não só um saber. Né? Não é só um saber no sentido cognitivo, mas tem a ver com uma implicação, tem a ver com a gente ser capaz de estar presente na experiência e podendo sentir o que está acontecendo, confiar na nossa intuição, confiar na nossa experiência e ter mais compreensão do campo total. O Fritz também falava que era muito importante que a gente desse suporte para que o cliente pudesse viver contatos genuínos. Quando dentro do processo terapêutico ele tivesse entrando em contato com novas experiências, com novos sentimentos, revivendo coisas e podendo completá-las, era necessário que o terapeuta desse suporte para que ele pudesse atravessar essa experiência. Mas que também o terapeuta buscasse, de maneira amorosa, frustrar todas essas tentativas de manipulação que coloca o cliente, que o cliente colocaria o terapeuta nesse lugar de responsável pelo seu sintoma. Né? Então, para que a gente pudesse ajudar o cliente a se responsabilizar e se colocar cada vez mais em questão, era necessário também frustrar esses jogos manipulatórios que a gente falou aqui. E por último, o Fritz, na última fase do seu pensamento, ali no final da década de 60, ele começa a acreditar que as práticas grupais eram muito mais potentes do que aquelas individuais. Então o Fritz ele começa a ter um interesse muito grande em discutir a terapia de grupo, né?
E a Gestalt terapia, ela inclusive desenvolve uma série de técnicas para que a gente comece a pensar em intervenção dentro do contexto gestáltico no aspecto grupal. E o Fritz, inclusive, abandona o trabalho individual para trabalhar especificamente com os grupos. Hoje, a Gestalt terapia também trabalha com grupos, reconhece a importância do trabalho grupal, mas também reconhece a importância do trabalho individual, entendendo que uma coisa não elimina a outra. Esses eram os principais pontos que eu queria trazer para vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato para tirar as dúvidas que vocês tenham. E até a próxima. Um grande abraço, pessoal.